para começarmos a análise da fase postulatória do processo, nós precisamos de começar literalmente pelo começo. E aí surge a necessidade de nós estudarmos a petição inicial. Petição inicial que é, induvidosamente, sob a ótica do autor, o ato processual mais importante que ele pode praticar no processo. E por que esse é o ato processual mais importante? Por quê? Por regras processuais bastante específicas, a petição inicial ela é encarregada de bitolar a atividade jurisdicional. Ô Lúcio, como assim bitolar? A petição inicial ela é encarregada de limitar a atividade jurisdicional. Limitar, e isso é importante, nós devemos nos lembrar lá daqueles princípios regedores da jurisdição e das suas características, dentre os quais emerge com especialíssima importância o princípio dispositivo, a característica de que a jurisdição é inerte. Vale dizer que o Poder Judiciário só se coloca em movimento uma vez provocado para tanto. Como eu costumo dizer para os meus alunos nas aulas iniciais de Teoria Geral do Processo e de Processo Civil 1, nós não veremos por aí um juiz na rua com um bloquinho na mão dizendo: ei você tem um problema jurídico, quer resolver? Não, senhores, isso não acontece, porque a jurisdição é inerte e ela só se coloca em movimento mediante provocação. Ô Lúcio, e o que é que isso tem a ver com a petição inicial limitar a atividade jurisdicional? Em que essas situações se tocam? Ora, é fácil da gente perceber. A petição inicial, ela vai ser o ato formal de provocação. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Mas ao provocar a jurisdição, ao romper com a sua inércia, a petição inicial expressamente limita a atuação jurisdicional. Vale dizer que a jurisdição será provocada dentro dos limites expressamente tratados ou trazidos pelo autor em sua petição inicial. Limites esses que são claramente traçados pelos fatos narrados e pelos pedidos formulados, de modo que não será dado ao juiz conhecer de fatos que não foram alegados na petição inicial, nem conceder pedidos que não foram expressamente formulados nessa mesma petição inicial. Portanto, a inicial, ela literalmente limita a atividade jurisdicional, quer no que toca aos fatos narrados, quer no que toca aos pedidos formulados. Tanto é verdade, e essa é uma matéria que a gente também aprende muito lá na universidade, lá na faculdade, nos estudos iniciais do processo civil, que não é dado ao juiz dar além, a quem ou fora do que foi pedido. Pedido aonde? Na petição inicial. E não é dado ao juiz dar além, a quem ou fora, justamente porque o juiz está adstrito ao pedido formulado. E caso o faça, o juiz estará a incorrer numa nulidade processual. Estará a proferir uma sentença ultra, extra ou citra petita. Sentença essa eivada do chamado error in procedendo, ou seja, sentença essa eivada de erro de procedimento. O juiz aí equivoca-se quanto à forma do ato processual. Devemos, portanto, ter a exata noção de que aquilo que não foi alegado na petição inicial não pode ser conhecido pelo juiz, salvo se a matéria for cognoscível de ofício, independente de alegação. Mas, regra geral, o que não foi alegado, em termos fáticos, não poderá ser conhecido pelo juiz. Assim como aquilo que não foi pedido ou aquilo que não foi adequadamente pedido na petição inicial, também não poderá ser concedido pelo juiz. Mas, professor, nem se o juiz entender que é justo, que é de direito da parte receber aquilo que não foi pedido, ainda assim não poderá conceder? Não poderá conceder. Porque aquilo que não foi pedido não faz parte da provocação que é trazida na petição inicial. E, se não faz parte da provocação,
não poderá o juiz tratar daquela questão. Não poderá o juiz conceder aquele pedido, ainda que ele queira. Senão ele vai estar, como acabamos de dizer, violando aquela regra sagrada da adstrição, violando, antes de tudo, a regra, o princípio dispositivo. Pois bem, feito esse panorama geral da petição inicial, e aliás me ocorre aqui de mencionar que a petição inicial ela é considerada um ato tão importante que costuma-se dizer em processo civil que a petição inicial é o projeto da sentença. Significa dizer que quando nós lemos uma petição inicial, nós já podemos projetar dali como será possivelmente a sentença, na exata medida em que a sentença haverá de versar sobre os fatos ali narrados e sobre os pedidos ali na petição inicial formulados. Pois bem, feito, portanto, esse apanhado geral da importância e de aspectos genéricos dessa petição inicial, nós podemos caminhar por aprofundar um pouquinho as questões conceituais. O que seria petição inicial? Melhor formulando, qual o conceito de petição inicial? Se nós pegarmos a doutrina processual, e o Brasil particularmente possui doutrinadores em processo civil que são excelentes, o Brasil produz grandes doutrinadores em processo civil. Se nós pegarmos os livros de processo civil, nós vamos encontrar em muitos deles a definição de petição inicial trazida pelo professor Cândido Rangel Dinamarco. Petição inicial, segundo o professor Cândido Rangel Dinamarco, é o instrumento da demanda. Vou repetir. É um conceito objetivo, enxuto, mas que encerra tudo o que há de importante para se compreender sobre a petição inicial. A petição inicial é o instrumento da demanda. Surge aqui a necessidade, então, de nós enfrentarmos o que é uma demanda. Afinal de contas, como acabei de dizer, a petição inicial é o instrumento desta. A petição inicial é o instrumento da demanda. Vejam, como tive a oportunidade de mencionar ainda há pouco, a jurisdição ela é inerte. E ela só se coloca em movimento mediante a devida provocação pela parte interessada. O ato de ir a juízo postular a tutela jurisdicional é justamente o ato de demandar. Quem vai a juízo, portanto, pleitear a tutela jurisdicional, quem vai a juízo provocar a jurisdição, está antes de tudo oferecendo uma demanda. Daí porque se diz que a petição inicial é o instrumento da demanda. Ô Lúcio, eu continuo não entendendo. Em que sentido? Por que a petição inicial é um instrumento da demanda? Ora, basta pensarmos da seguinte forma. A demanda é um conceito abstrato. Vocês aí caminhando pela rua, os nossos acadêmicos que aqui nos assistem, nós não veremos por aí a demanda. Ninguém toca a demanda. Mas esse direito, esse ato abstrato, que é o ato de demandar, ele precisa de ser concretizado. E ele se concretiza mediante um instrumento formal, justamente denominado petição inicial. A petição inicial, ela é o instrumento da demanda, portanto, na exata medida e no exato sentido que ela concretiza, que ela consubstancia esse ato de buscar a tutela jurisdicional, que é o ato de demandar, que é algo, como eu disse, abstrato, que a gente não pega e que a gente não vê. Professor, então a petição inicial, ela é a forma. Então a petição inicial é um ato solene, por intermédio do qual se concretiza esse ato maior, que é a demanda. Isso, exatamente isso. Daí nós podemos retirar uma observação muito importante. Se nós estamos falando em petição inicial, estamos falando de um ato formal, de um ato
solene, de um ato